Eu nunca fui muito de ficar ao ar livre, mas no verão após meu segundo ano na faculdade, um dos meus colegas de quarto me convenceu a acampar em uma barraca com ele. Seria apenas durante o fim de semana, e eu não estava fazendo nada mesmo, então eu disse que iria com ele. Por questão de privacidade, vou chamá-lo de Jake. Jake gostava de se aventurar, ele tinha um Jeep Wrangler 2014 com o banco de trás quase completamente cheio de equipamentos de acampamento diferentes. Ele não gostava de reservar lugares em acampamentos reais, preferia encontrar seus próprios pontos, o que, segundo ele, tornava a experiência mais divertida. Nós dirigimos pelas montanhas rochosas por um tempo até encontrarmos uma clareira entre as árvores com espaço suficiente para passar com o Jeep. Em seguida, dirigimos fora da estrada entre as árvores até encontrarmos um bom lugar. Montamos uma fogueira, cadeiras e a barraca em que ficaríamos durante a noite. Já era por volta das 19 horas e o sol começava a se pôr. Jake foi até o carro e pegou um pacote de cachorros quentes para assarmos na fogueira. Eu sei que é bem comum, mas era uma refeição fácil, e além disso, Jake queria me proporcionar a verdadeira experiência de acampamento, já que era a minha primeira vez. Ele até trouxe coisas para fazer marshmallows, embora nunca tenhamos chegado tão longe. Enquanto estávamos cozinhando os cachorros quentes, ouvimos um grito extremamente alto de uma mulher, vindo talvez a 300 ou 400 metros de distância, ecoando pelas árvores. Olhei para cima e vi a cabeça de Jake virada para trás, na direção dos gritos. No começo, não conseguíamos entender nenhuma palavra, mas ouvimos um pedido de ajuda, um por favor, e um não, todos soando mais desesperados do que o anterior. E então, o grito mais alto e aterrorizante foi interrompido abruptamente no meio. Jake olhou de volta na minha direção com uma expressão de puro horror. Até onde sabíamos, a estrutura feita pelo homem mais próxima era a estrada, e mesmo assim, estava longe. Ninguém deveria estar ali. O que quer que tivéssemos acabado de ouvir não importava mais, sabíamos que precisávamos sair o mais rápido possível. Começamos a jogar freneticamente as coisas dentro do Jeep. Parados, deixamos a barraca completamente montada lá dentro, e fechamos a porta. Eu tentei ligar para o 911 enquanto começávamos a voltar para a estrada. Eu praticamente não tinha sinal lá, mas consegui entrar em contato com o operador. Fiz o meu melhor para explicar o que ouvimos, e eles disseram que enviariam um policial assim que possível. Dessa vez, levamos o dobro do tempo para voltar para a estrada, porque agora não conseguíamos ver nada. Finalmente, avistamos o asfalto e paramos por um segundo. Não sabíamos se devíamos esperar pela polícia ou não. Foi quando vimos uma figura saindo das árvores à nossa frente. Ele estava usando jeans com um moletom preto, o capuz cobrindo seu rosto. Ele arrastava algo atrás dele, uma espécie de saco ou cobertor pesado. Sua cabeça estava abaixada, quase pendendo enquanto ele caminhava. Ele olhou na nossa direção quando as luzes policiais azuis e vermelhas se revelaram na estrada. O homem virou a cabeça e começou a correr de volta para a floresta, soltando o saco. A polícia viu isso e começou a persegui-lo. O saco que ele estava arrastando continha os restos de uma mulher de 34 anos. Não sabemos se ele foi capturado ou não. Isso aconteceu quando eu estava no ensino médio. Era verão, e meus pais me inscreveram em um acampamento de verão só para meninos, com duração de um mês. O acampamento era exatamente o que você está imaginando, 6 ou 7 cabanas pequenas espalhadas pela floresta. Havia um pequeno lago, algumas fogueiras montadas e acho que até mesmo uma quadra de vôlei de areia, se me lembro bem. Ficava a cerca de 4 horas da cidade. O lugar era antigo e mal conservado, mas ainda era utilizado para acampamentos de verão. Quando chegamos lá, eu desempaquei minhas coisas em uma das cabanas e arrumei minha cama. Alguns dos garotos com quem eu ficaria hospedado queriam explorar a floresta antes de voltarmos para o jantar. As regras do acampamento eram bastante flexíveis, e nos disseram que poderíamos ir até onde quiséssemos, desde que ainda pudéssemos ver as cabanas. Enquanto estávamos caminhando pela floresta, um dos garotos apontou algo, ou melhor, alguém. Um homem com mais de 50 anos estava a alguns metros de distância olhando na nossa direção. Ele parecia quase um morador de rua, com roupas sujas e uma barba grisalha e áspera.
No final, simplesmente presumimos que ele era um dos monitores do acampamento. O homem nos deu um sorriso estranho, e eu acenei de forma desajeitada para ele. Corremos de volta para nossa cabana, e mais tarde, naquela noite, contei a um dos monitores sobre isso. Eles levaram a sério e foram até aquela parte da floresta, mas quando chegaram lá, o homem já tinha ido embora. Começamos a perceber que a maioria dos monitores do acampamento eram adolescentes, ninguém era mais velho do que 30 anos. Eles não nos disseram isso diretamente, mas não parecia que eles tinham ideia de quem era aquele homem. Nos próximos dias, não exploramos muito mais. Ainda estávamos bastante assustados, para ser honesto. Foi na quarta noite que as coisas realmente ficaram complicadas. Eu estava dormindo e acordei com o som da maçaneta da cabana sendo sacudida. Na maioria das noites, por volta das 23 horas, um dos monitores batia em todas as cabanas para lembrar as crianças de trancar as portas e ir dormir. Às vezes, já estávamos dormindo quando isso acontecia, e acabávamos acordando. Eu pensei que fosse isso que estava acontecendo, mas não tinha como saber as horas, então não tinha como ter certeza. Sendo o único acordado, senti-me obrigado a gritar uma resposta. Tenho quase certeza de que gritei algo sobre já estarmos na cama. No exato momento em que fiz isso, uma lanterna acendeu do lado de fora, e a luz começou a entrar pelas janelas. Alguém estava tentando ver lá dentro. Alguns dos outros garotos começaram a acordar. Lembro-me de fazer um sinal para eles se abaixarem. A pessoa do lado de fora passou ao redor da cabana várias vezes, apontando a luz através de cada janela enquanto o fazia. Não sei se ela me viu, mas sei que a luz passou claramente sobre mim várias vezes. Após cerca de 5 minutos, a luz finalmente se apagou e tudo voltou ao silêncio. Expliquei o que tinha acontecido aos outros garotos. Um deles tinha um relógio e olhou para ele. Eram 4 horas da manhã. Sabíamos que aquele não era um dos monitores. Ficamos acordados até amanhã. Finalmente, um dos monitores adolescentes veio até nossa cabana para nos acordar para o café da manhã. Imediatamente, contamos a ele o que tinha acontecido, e ele parou. Ele nos levou até alguns dos monitores adultos, onde repetimos a história. O que ouvimos em seguida foi algo que realmente nos aterrorizou. Na noite anterior, um garoto de outra cabana havia saído para ir ao banheiro. Quando estava voltando, ele viu alguém na porta da cabana. Assim como nós, ele pensou que fosse um monitor, mas duvidou disso quando viu a pessoa tentando arrombar a fechadura. Pediram para o garoto descrever o homem. Estava escuro, mas ele se lembrou de ele ter barba e estar usando roupas sujas. Isso imediatamente me lembrou do homem que vimos na floresta no primeiro dia. O acampamento inteiro foi imediatamente cancelado por preocupação com a segurança das crianças. Naquela tarde, um ônibus chegou e nos levou de volta para casa. Muitos anos se passaram desde que isso aconteceu. Recentemente, fiz minhas próprias pesquisas e encontrei um pequeno relatório sobre o incidente. A polícia foi chamada depois que saímos. Eles vasculharam a área e encontraram uma pequena barraca nas proximidades. Dentro dela, havia os itens essenciais, juntamente com centenas de fotos Polaroid do acampamento, as cabanas, os caiaques no lago, as fogueiras, tudo. Entre essas fotos, havia imagens das crianças, a maioria tirada de longe ou de um lugar onde o homem claramente estava tentando se esconder. As mais perturbadoras eram as fotos tiradas à noite, através das janelas das cabanas. A polícia esperou alguém voltar para a barraca, mas ninguém o fez. O homem nunca foi encontrado. Estava chegando ao fim do verão, e minha esposa e eu queríamos fazer uma viagem de acampamento antes que esfriasse novamente. Eu tinha 1 tonelada de equipamentos de acampamento sobrando dos tempos em que eu costumava ir com meus amigos da faculdade e queria colocá-los em uso novamente. Havia um local onde costumávamos ir, que nem era oficialmente um camping, apenas um local legal que tínhamos descoberto uma vez e achei que seria perfeito para levar minha esposa. Quando chegamos lá, notamos uma fogueira improvisada e algum lixo deixado para trás, então obviamente outras pessoas haviam encontrado o local, assim como nós. Não nos importamos muito com isso. Montamos a barraca em que ficaríamos e acendemos uma fogueira.
Sentamos ao redor do fogo conversando e bebendo por horas a fio. De repente, por volta das 2 da manhã, fomos interrompidos pelo som de uma motosserra sendo ligada e acelerada. Pelo menos era exatamente o que parecia. Nossa primeira ideia foi de que alguém estaria derrubando uma árvore, mas não entendíamos por que alguém faria isso tão tarde da noite. Essa teoria foi rapidamente descartada quando uma risada maníaca seguiu o barulho. Agora, estávamos assustados. Apagamos o fogo e entramos na barraca. Os sons pareciam distantes, então nos sentimos relativamente seguros, além de termos uma machadinha caso a situação ficasse realmente perigosa. Nos próximos minutos, honestamente parecia que os ruídos estavam se aproximando, mas felizmente o motor ou o que quer que fosse parou de repente, e uma onda de alívio nos invadiu. Depois de meia hora de silêncio, conseguimos adormecer relativamente rápido, provavelmente devido às bebidas que tínhamos consumido antes. Não sei que horas eram, mas em algum momento durante a noite, lembro-me de abrir os olhos confuso sobre o que me acordou. Enquanto meus sentidos voltavam, o som de passos encheu meus ouvidos. Levantei para ouvir melhor e percebi que minha esposa já tinha feito o mesmo. Ficamos lá nos olhando, ouvindo. Havia vários conjuntos de passos, parecendo estar a não mais do que 20 metros de distância. Minha esposa sugeriu que corrêssemos para o carro. Eu disse a ela que deveríamos esperar alguns minutos. A noite estava clara graças à lua e, atrás dela, pude ver as silhuetas de 3 homens na parede da barraca. Não contei isso a ela, a última coisa que queria era assustá-la, mas segurei firmemente a machadinha que estava ao nosso lado. Embora eu estivesse horrorizado com a ideia de realmente ter que usá-la em alguém, fiquei preparado. Enquanto observava as sombras, segundos pareciam horas. Finalmente, após o que provavelmente foi apenas alguns minutos, vi-os se afastando. Essa era nossa chance. Disse a minha esposa que era hora de irmos embora. Deixamos tudo para trás, abrimos a barraca e corremos em direção ao carro. Nunca fiquei tão grato por ter um controle remoto para destravar o carro. Liguei o motor enquanto corríamos, e assim que entramos, pisei fundo no acelerador para sair dali. Ficamos em um hotel naquela noite. Na manhã seguinte, voltamos ao acampamento. Todas as nossas coisas haviam desaparecido. Nada restou. Não sobrou um único objeto. Ainda não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Parte de mim pensa que estávamos apenas em uma propriedade privada sem saber, e aquelas pessoas estavam nos assustando para nos afastar. Mas é possível que aquelas pessoas realmente tivessem mais intenções conosco. De qualquer forma, agora elas têm todos os nossos equipamentos de acampamento. No entanto, não nos vejo acampando novamente tão cedo. A experiência nos deixou abalados e inseguros. É uma pena, pois o acampamento costumava ser uma atividade que nos trazia alegria e paz. Mas agora, sempre que pensamos em acampar, lembramos das sombras na parede da barraca e dos passos assustadores. Talvez, um dia, possamos superar esse medo e voltar a desfrutar dessa atividade ao ar livre, mas por enquanto, preferimos evitar.